Para vocês, o Convergente, hoje, no nosso debate político, a gente está recebendo aqui a Chapa 10. A Chapa 10, que ela é composta, vamos lá, pelo advogado Paulo Mafioletti. Obrigada por estar aqui com a gente, por poder trazer, né, informações importantes. A gente vai falar sobre composição, sobre várias coisas, inclusive propostas. E a gente também tem aqui a advogada atuante nas áreas criminais, civil, familiares e do consumidor. Cristã, advogada ativista, né? Olha só que interessante, Lúcia Barreto. Uma mulher, gente, concorrendo aí, vice, né? A cargo de vice. E o advogado há 15 anos, você, né? Sim. Especialista em direito civil e processual civil, com atuação na área de advocacia corporativa. Mas também é conhecido, né? Dentro de movimentos políticos pró-Bolsonaro. E aí, hoje, a gente tem o prazer de receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder conversarmos com esse tema, né, muito debatido hoje na advocacia amazonense, eleições OAB. E é assim mesmo. É importante a gente destacar que no debate político a gente vai receber ambas as chapas, como foi apenas duas, né? Esperávamos muito mais, principalmente pelo número de advogados que nós temos no estado do Amazonas, né? Mas é válido, acho isso importante. A gente já teve a entrevista aqui com o Dr. Choi também, né? E a OAB, as pessoas que estão esperando aqui por essa entrevista, já está acompanhando a gente, vai lá, compartilha, envia para os grupos do WhatsApp e deixe seu comentário, que eu vou começar a acompanhar por aqui. Então, vamos começar a falar com a Lúcia, né? Com certeza. Como é que é, Lúcia, hoje, né? Você é advogada há bastante tempo, vai contar um pouquinho da sua trajetória, mas gostaria que você trouxesse essa imagem, porque quando a gente fala do OAB, historicamente, sempre tivemos advogados homens, né? Hoje a gente tem a doutora Grace Benayon, tem a Comissão de Mulheres, a gente viu que as mulheres elas começaram realmente um posicionamento. E hoje você vem com uma chapa de oposição. Então, quem é a Lúcia Barreto? Boa tarde. Boa tarde, Érica. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou aqui com meu amigo Paulo Mafioletti. Ele é meu amigo e irmão e é uma honra poder ser vice dele aqui nessa chapa 10, que ela é composta por advogados e advogadas de pequenos e médios escritórios. E eu sou uma delas, né? Uma advogada jovem, tenho 31 anos de idade e tenho quase 10 anos de advocacia. A data que eu consegui, né, ter a minha carteira da OAB foi no dia 12/12 de 2012. Né? Para muitos era o fim do mundo e para mim era o início do meu mundo, né? Então, é uma honra poder ser uma porta-voz de tantos advogados que não têm essa oportunidade, né, de estar à frente de uma chapa. Então, a Lúcia é uma advogada, sou uma, vou nem dizer assim uma mulher, mas uma menina, né, porque nós, como jovens, a gente precisa se posicionar diante das situações que a gente não concorda. Né? E eu estou como vice hoje porque é justamente por isso. Porque eu não concordo com como está sendo conduzida a nossa OAB hoje. E a gente está aqui à disposição para a gente mudar, né? Mudar a diretoria da OAB, porque toda diretoria, muito tempo no poder, ali aquele grupo, isso não é bom. Porque aquela diretoria fica acomodada. Então, é tão bom a gente poder se colocar à disposição, a gente como mulher ter uma voz ativa no meio da sociedade. Pode ser no meio da advocacia, pode ser no meio político, né? Na nossa casa. Nós é que formamos a sociedade. Então, é uma honra para mim poder estar aqui como vice-presidente da Chapa 10. Obrigada. Agora a gente vai passar para o Paulo Mafioletti. E como é que é hoje, né? Você está à frente. Eu acompanhei as redes sociais, como a gente vai se seguindo, né? Eu venho acompanhando. Você fez todo um trabalho de base, de pré-campanha, né? Começou essa discussão, começou a chamar os advogados realmente. Eu vi o chamado também para que existisse outras chapas também, você se posicionando. E hoje você está realmente representando a chapa 10, que é o Tenho Uma Ordem para a Advocacia do Amazonas, né? Exatamente. Eu quero cumprimentar todos os seguidores do perfil do portal Convergência. Agradeço à jornalista Érica, a toda a equipe. Eu sou o Paulo Mafioletti, tenho 44 anos, sou advogado há 15 anos, como já foi dito, atuo na área de advocacia corporativa, sou um gestor legal, trabalho numa grande empresa como um gerente jurídico e eu decidi seguir esse caminho porque é uma opção que há na advocacia. E ser gestor legal não me faz menos advogado do que os meus colegas advogados que militam no Poder Judiciário. Eu conheço todas as necessidades de todos os colegas. A Chapa 10, Ordem para a Advocacia, é um grito de liberdade para a advocacia amazonense.
Nós integramos a base da advocacia, composta de advogados de pequenos escritórios e de médios escritórios e advogados autônomos. Nós almejamos participar do processo democrático porque é um direito nosso. Nós queremos ter voz e vez e gostaríamos que a advocacia amazonense pudesse nos dar um voto de confiança. A Chapa 10, Ordem para a Advocacia, tem duas premissas como missão, que é restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para a advocacia amazonense. E por que eu falo de restaurar a institucionalidade? Porque, infelizmente, a nossa querida e sagrada instituição, ela está trilhando um caminho que não é da institucionalidade. Em razão de grupos que hoje, até hoje, conduzem a nossa OAB, ela acaba deixando de ter a sua oxigenação natural no contexto democrático. Queremos trazer a OAB de volta para a institucionalidade a partir de um trabalho com essa base de advogados e, quando falamos de devolver a OAB para a advocacia, é porque nós não concordamos que pequenos grupos de poder controlem e dominem a nossa casa do advogado. A advocacia amazonense é de todos. Todos os advogados têm voz e vez, precisam ter voz e vez e independência, mas nós entendemos que hoje a Chapa 10 ela se apresenta como uma chapa alternativa, uma chapa de oposição democrática ao grupo que hoje ainda continua conduzindo os rumos da OAB. Respeitamos todos os colegas, todos sagrados e vencedores em eleições passadas no processo democrático, e agora está na hora da advocacia amazonense, dentro do processo democrático, dizer o seguinte: queremos oxigenação, queremos alternância de gestão, queremos a Chapa 10 conduzindo a OAB no triênio 2022-2024. É uma honra estar com vocês e ter a doutora Lúcia Barreto, a nossa vice, uma advogada corajosa, uma mulher, uma jovem advogada que representará a voz das mulheres, das jovens advogadas na Chapa 10 durante esse triênio 2022 e 2024. Ouvindo vocês, eu vou me remeter agora a uma entrevista que eu fiz com o Dr. Choi, né, presidente da OAB, e aí falei, né, que do ponto de vista, acompanhando essa eleição, eu disse, olha, vai ser realmente já uma eleição polêmica, né? A gente já está vendo um embate realmente, já é bem uma outra chapa, bem posicionada, e aí ele falou que era interessante isso, é importante, que deveria ter existido outras chapas. E aí, já falando, ouvindo vocês, eu vejo assim que realmente é uma eleição, né? É um embate, e isso aí é saudável, não saindo dos preceitos éticos e morais, né? É válido o posicionamento. Então, para isso, quando conversei com o Dr. Choi, ele me trouxe um levantamento, né, de ações feitas na OAB do Estado do Amazonas, da seccional, e falando um pouco da trajetória. Agora, vocês são chapa de oposição, então eu acho que eu vou abrir o espaço realmente para vocês trazerem a contraposição e as propostas, né, para essa nova gestão, caso vocês ganhem. Doutora Lúcia, nossa vice-presidente tem a primazia. Você é a nossa voz poderosa da mulher advogada na Chapa 10. É importante falar, né, e abrindo parênteses aqui, porque a gente vem de pandemia, né? Estamos em um processo realmente ainda esperando as pessoas se vacinarem. A gente vem em um contexto econômico que não está fácil. A gente viu que muitos novos advogados, né, receberam carteira da ordem e estão com dificuldade de exercer sua profissão. Não só novos advogados, como pessoas que já têm anos de experiência. Não está fácil. A crise está para todo mundo, né? Então, eu abro aqui para vocês trazerem aí os ponderamentos. Vamos lá. Como você bem falou, a questão da pandemia alcançou a classe de advogados, né, do Amazonas e, infelizmente, durante a pandemia nós vimos pouca ajuda a esses advogados. Nós, advogados, colegas que precisamos ali fazer vaquinhas, ajudar os colegas que estavam passando por necessidade. E nós da Chapa 10 temos uma proposta que é de ajudar esses colegas que fecharam os escritórios, que ficaram impossibilitados de trabalhar, né? E a gente vai fazer como isso? Qual é a proposta? A gente abriu o leque de convênios com lojas de eletroeletrônicos para o advogado ter essa possibilidade de comprar o seu notebook e todos os outros utensílios ali da ferramenta de trabalho, realmente. Abrir também um leque para créditos com um banco, para fazer financiamento, o que for necessário para o advogado ter condições de se manter. E isso é uma das propostas para a gente ajudar quem passou por esses problemas da pandemia. Inclusive, a redução de anuidade, fazer um estudo para viabilizar essa redução da anuidade, porque isso é muito, muito importante. É um tema que a gente sempre está batendo em cima, porque é onde dói na gente, no advogado. A gente trabalha
e a gente tem que pagar uma anuidade, mas a gente precisa receber também benefícios. Nessa anuidade que a gente paga, a gente tem que receber benefícios da nossa casa e não receber um muro, né, que vai separar a gente de quem paga ou de quem não paga, né? A questão dos inadimplentes e tudo mais, a gente está lutando para que a gente consiga trazer esses advogados que sofreram, que não têm condições financeiras. Ninguém fica inadimplente porque quer, né? Aconteceu alguma coisa para esse advogado estar inadimplente. Ou ele teve problema de saúde, ou ele não está satisfeito com a gestão atual da OAB. Isso é muito importante, que é o que a gente ouve muito. Então, temos também outras propostas para esses colegas advogados iniciantes. Nos primeiros 2 anos, a gente quer muito, a gente vai fazer esse estudo para viabilizar a isenção da anuidade para os colegas advogados iniciantes. Nos primeiros 2 anos, isso vai alavancar de uma maneira sensacional a vida dos colegas advogados que estão em início de carreira, porque é uma dificuldade muito grande, né, para um advogado que começou, ainda não está ali no mercado de trabalho. Então, a Chapa 10 está disposta a lutar pelos colegas. E eu vou passar a palavra agora para o meu presidente, que a gente tem muitas propostas boas. Eu gostaria de complementar a fala da Lúcia Barreto, no contexto da pandemia. Uma proposta que nós queremos implementar, e nós vamos implementar, se Deus permitir a nossa vitória, é que esses advogados que sofreram perdas financeiras durante a pandemia, durante esses 2 anos, muitos deles estão inadimplentes e muitos deles não vão votar na eleição, porque eles não conseguiram quitar a sua anuidade. E uma das nossas propostas é resgatar a dignidade desse advogado no sentido de avaliar como nós poderemos ou reduzir juros e multas, ou até mesmo anistiar valores para aqueles advogados e advogadas que conseguirem comprovar a dificuldade financeira durante a pandemia em até 70%. É uma forma, a gente precisa acolher esses advogados, nós precisamos estender a mão para esses advogados. Nós sabemos que a anuidade é uma obrigação legal. Então, tudo que é obrigado é um peso para a gente, né? Inclusive, esses advogados que não pagam anuidade, eles estão sujeitos a um processo ético disciplinar, até mesmo serem protestados, a receber serem ajuizados por meio de uma ação de cobrança ou execução. Nós não queremos isso. A nossa chapa 10, Ordem para a Advocacia, quer estender a mão, acolher, abraçar esses advogados que estão inadimplentes, que sofreram perdas financeiras durante a pandemia, que comprovem. Nós vamos fazer um estudo. Como nós falamos de fazer um estudo, de fato para compreendermos essa realidade desses advogados. E aí, ou perdoar, anistiar em até 70%, e logicamente deixar um valor módico ali para que eles possam, né, pagar de uma única parcela, e para que eles possam reingressar dentro desse contexto obrigatório da OAB. E isso é uma forma acolhedora da Chapa 10, porque nós pensamos nesses advogados, nós respeitamos, nós enfrentamos dificuldades. Eu, por exemplo, paguei a minha anuidade com a ajuda de familiares. É um valor muito alto, a Lúcia também. Então, a Lúcia falou de redução da anuidade. Por que nós vamos enfrentar essa realidade? Porque se nós conseguirmos, com um estudo factível, e a lei da advocacia nos faculta isso, de fixar e alterar as contribuições obrigatórias, nós queremos, no contexto da alteração, diminuir para alargar a base de contribuição. Se eu alargo a base de contribuição, eu mantenho o status quo financeiro da OAB, todos contribuem, não fica pesado apenas para um pequeno grupo, todos contribuem. A gente quer resgatar esses inadimplentes, resgatar a dignidade deles, e com esse alargamento da base, eu posso implementar a isenção para a jovem advocacia iniciante em até 2 anos, porque eu alarguei a base, e posso avançar nesse contexto de ou perdoar em até 70% a dívida do advogado que não pagou a sua anuidade durante a pandemia, ou abater juros, multas e etc. Mas isso é uma questão que nós da Chapa 10, toda a Chapa 10, composta de 85 integrantes, nós temos coragem de enfrentar, de colocar o dedo na ferida. Porque a anuidade hoje é algo que é uma discussão nacional. E a Chapa 10 é a única chapa hoje de oposição que está enfrentando essa matéria, que é a redução de anuidade, que é a isenção da jovem advocacia nos 2 primeiros anos, que é esse possível perdão de até 70% da inadimplência do advogado. E nós vamos além. Nós, com um espírito democrático, republicano, de lisura e transparência e probidade, nós voluntariamente, porque nós não temos medo de fazer o que é certo, nós queremos promover uma ampla auditoria nas contas da OAB, porque nós precisamos saber o tamanho da nossa casa. E com essa auditoria nós queremos submeter
voluntariamente ao TCU. A lei não obriga, já existe precedente do STF, que a OAB não é obrigada a submeter ou a ser fiscalizada por órgãos externos. Não é obrigada. É uma autarquia, né? Ela é uma entidade sui generis, ela não é bem uma autarquia. Sim. O STF, num julgado, disse assim, que a OAB é uma entidade sui generis, que ela tem as suas competências, a sua administração, ela mesmo aprova seu orçamento, ela mesmo fiscaliza seu orçamento, ela mesmo delibera. Só que nós, da Chapa 10, pelo exemplo, queremos pegar essa conta da OAB, fazer uma auditoria para compreender o tamanho da nossa casa, os valores que foram investidos, os valores que serão, e submeter, porque isso não é ilegal submeter. Pelo contrário, é um exemplo de lisura, transparência e probidade. E também iremos fazer isso nos 3 anos de gestão, submetendo voluntariamente a quem de direito, e queremos ainda aprimorar o portal da transparência da OAB, porque o advogado precisa... Isso eu ia perguntar agora, ele precisa. Hoje, por exemplo, se eu entrar agora no portal da transparência, está lá os números. Os números estão lá. Mas eu não consigo, eu não entendo. Está lá um contrato e está lá um valor. Está lá um contrato e está lá um valor. Mas eu não consigo entender como é que isso foi empregado, como é que isso foi contratado, como é que isso foi gasto. Como é que está sendo? É o dinheiro do advogado que está ali. Então, a gente precisa aprimorar. Logicamente, isso é para fortalecer a democracia institucional da OAB. Isso é uma medida institucionalista. Não é uma medida populista, não é uma medida para querer mostrar que é melhor do que o outro. Não. Como nós somos institucionalistas, e todo advogado tem que ser institucionalista, isso visa fortalecer a classe, fortalecer a instituição e mostrar que nós não temos qualquer receio de ser fiscalizado por órgãos externos, de ser fiscalizado pelos colegas advogados, de abrir essa caixa financeira da OAB para que toda a advocacia amazonense compreenda que o contrato A, que foi firmado em R$2.000, ele realmente o serviço foi prestado, aquele valor foi pago, e, enfim, é nesse contexto que a gente se coloca como uma via possível para a advocacia amazonense. Tem bastante gente acompanhando aqui, várias pessoas estão colocando assim o hashtag debate de eleição OAB 2021 aí. Várias pessoas se posicionando aqui, a Cláudia, Esté Souza, Daniel BT, um abraço para todo mundo que está acompanhando, e eles falaram o seguinte: queremos um debate com as 2 chapas, né? A gente vai receber também aqui, já está confirmado, né, a outra chapa que vai trazer as suas proposições. E aí eu vou colocar aqui essa proposta e vamos ver se dá tempo hábil para isso, né? E isso tem que ser partilhado e decidido também com a chapa 10 e posteriormente a outra chapa que vai vir falar conosco. Eu acredito que depois das 2 entrevistas a gente faz esse convite e a gente vê se aceitam, né, para a gente poder fazer esse debate. Mas acompanhando agora, e uma coisa que me deixou assim pensativa, quando vocês foram colocando, principalmente porque é uma chapa de oposição, e aí gera polêmica, né? Com certeza. E dentro dessas polêmicas, assim, você principalmente, né, se remetendo a você, quando a gente vem e tem eleição de qualquer forma, né? E depois, esses últimos anos da eleição de 2018, o Brasil começou a falar de política, o Brasil começou a se posicionar, né? E você como mulher, né? Como é que está a relação de vocês? Eu gostaria de saber como é que está esses bastidores mesmo. Vocês estão tendo apoio? Tem um grupo que está fechado com vocês, né? Se vocês estão tendo algum tipo de situação dentro da OAB ou não. São coisas que a gente tem que deixar em aberto para a gente poder ouvir. Você como mulher, né? Está vindo aí e está querendo concorrer e se fazer atuante. E como que você hoje vê o papel da mulher na OAB? Né? As colegas, os seus pares, né? As mulheres advogadas do estado do Amazonas, como é que está essa relação, esse diálogo? Gostaria que vocês falassem um pouco. Bom, vamos lá. Com questão política, primeiro, eu queria deixar claro que a gente não está tendo apoio de político nenhum, nós somos totalmente institucionalistas e é isso que a gente precisa trazer para dentro da OAB, para a gente ser realmente uma instituição independente, para a gente não precisar ter dívida com nenhum político, dívida com alguma outra instituição, a gente poder lutar realmente pelos direitos, as prerrogativas do advogado. E eu, como uma advogada, uma mulher, eu quero muito poder contar com o apoio de todos os advogados que estão assistindo a gente nesse momento. Por quê? Porque nós precisamos restaurar a institucionalidade da OAB, devolver a OAB para os advogados. Mas de que maneira?
fazendo com que as outras pessoas, instituições, respeitem as prerrogativas do advogado. Nós, como mulheres, a gente, claro que sofre um problema maior no meio da sociedade. As pessoas pensam que a gente é frágil, que a gente não entende da lei, que a gente é só uma mulher, simplesmente, né? A gente vê muitos homens à frente das situações. Mas nós, mulheres da Chapa 10, nós estamos muito atuantes. Tanto como advogadas, como mães, a gente tem que dar conta de tudo. Eu ainda não sou mãe, mas conheço as minhas colegas, a gente tem esse relacionamento de amizade. A gente vê muitas advogadas que, às vezes, deixam até de trabalhar porque precisam cuidar dos filhos. E já levando para um outro lado, já a questão da proposta que a gente tem também, a gente conseguir fazer salas dentro dos fóruns, salas infantis de apoio a essas mães advogadas. Né? Uma mulher advogada, nossa, ela ter um lugar para deixar o filho dela enquanto ela está em audiência no fórum, isso é sensacional. Então, a Chapa 10 tem como proposta essa sala infantil para apoiar. Pode ser pai também, né? O homem também é advogado também, que é um pai solteiro, que não tem onde deixar seu filho. Isso é uma realidade, realmente. Sim. Mulheres que estudam, né? Eu lembro que minhas alunas iam e ainda levavam os filhos. Aí tinha uma dificuldade na instituição, mas eu vejo que é uma realidade, né? Eu achei muito boa essa proposta. É muito importante porque isso realmente traz a advocacia para dentro da OAB. E a OAB sendo uma ponte para a advocacia exercer com qualidade a sua profissão, né? E uma outra situação também com relação às prerrogativas. A gente tem que trazer a OAB para ela ser uma instituição forte, uma leoa na defesa dos seus filhos, que são os advogados. Então, a gente vai também trazer como proposta a criação de uma procuradoria especial ali para atender os interiores. O interior do estado, as cidades ali que tem muitos advogados que estão abandonados, estão esquecidos ali. E a gente vai colocar uma procuradoria forte, independente, para lutar com as medidas judiciais cabíveis, para lutar pelos advogados prerrogativas. Né? Que a gente precisa muito lutar por isso. Que o nosso nome, OAB, nosso nome de advogado e advogada, chegue primeiro, antes da gente. E a gente não precisa estar o tempo todo chamando prerrogativa, né? A gente já seja respeitado antes de começar o trabalho. O Yuri Turi, advocacia criminal, acredito que é advogado, doutor, né? Está perguntando justamente qual vai ser a proposta da Chapa 10 para as advogadas mamães. E você já falou, né? Tem mais alguma situação relacionada a isso? Essa é uma primeira proposta. Bom, tem também, já que você falou na questão criminal, a gente tem outra proposta também, que é justamente essa para os advogados da área criminal. Muitos advogados estão chegando até nós falando as suas dores, e é isso que é legal. A nossa chapa, a Chapa 10, ela é a chapa que ouve a advocacia. A OAB ela não tem que impor as coisas para os advogados, a OAB tem que ouvir o advogado. E a gente ouve muito a situação dos advogados que vão lá no presídio e não tem apoio da OAB lá, não tem uma sala de apoio, e a gente quer colocar como proposta a criação de salas de apoio para os advogados criminalistas. Vai ter uma sala da OAB com impressora, com internet, com um funcionário da OAB ali para dar aquele apoio, enquanto o advogado espera o momento de falar com o seu cliente. Então, isso também faz parte das propostas da Chapa 10. E aí eu gostaria também de falar com o Dr. Paulo Mafioletti para, nos bastidores, né? Ficou muito legal, a doutora Lúcia falou, né, que é uma chapa partidária, mas nos bastidores colocam justamente que não é partidário, que inclusive você traz posicionamentos partidários no discurso desse pleito, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, isso aí é narrativa dos desesperados, porque quando ninguém tem o que falar, eles inventam essas narrativas. Eu nunca escondi o meu posicionamento pessoal, eu sou um conservador, sou um cristão. Como conservador, nós respeitamos as instituições, respeitamos os valores, respeitamos os princípios, respeitamos todas as vozes, nós não adjetivamos aqueles que pensam diferente do que nós temos como ideal. Então, o Paulo Mafioletti nunca escondeu a sua convicção. Meu perfil de Facebook, Instagram é aberto. Eu não sou um personagem. Eu quero dizer aqui para a advocacia amazonense que vocês podem confiar em mim, porque uma palavra de um conservador é uma palavra fiel, é uma palavra segura, de um cristão, porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, o que eu quero dizer para você, meu nobre amigo advogado e advogada, que vocês terão na OAB um advogado institucionalista. O que eu não posso é encarnar um personagem, um fantoche,
para te induzir ao erro. Então, você sabe em quem vai votar. Num advogado institucionalista, mas que como profissão de fé é um cristão e como convicção pessoal é um conservador. Isso não é demérito algum. Para mim, eu queria que todos se posicionassem na sua individualidade, porque a graça da democracia é que todos tenham as suas posições, porque se não tiver posição, não há fortalecimento da democracia. Dentro do debate democrático, todos chegam ao entendimento, todos se entendem e todos convergem para um bem comum, porque essa é a graça. Agora, a realidade é que tem pessoas que estão se escondendo atrás de um estereótipo, tentando se esconder atrás de um personagem que não são. Aí tentam impor essa narrativa sobre a minha pessoa, por exemplo. Mas eu queria dizer também sobre os bastidores que o Paulo e a Lúcia, nós sofremos muitas perseguições e ataques, infelizmente, de colegas advogados, porque alguns advogados acham que são donos da advocacia. Eles acham que são donos da classe dos advogados, e não são. Então, dentro desse contexto, para demonstrar que a advocacia amazonense não tem dono e que a advocacia é de todos têm vez e voz. E nós da Chapa 10, nós abraçaremos a todos, nós abraçamos a todas as vozes. Nenhuma voz, independente da sua convicção pessoal, da sua opção sexual, da sua fé, das suas convicções ideológicas, culturais, filosóficas, a advocacia é a casa de todos, porque é uma instituição. E essa instituição abraça a todos. Eu quero dizer aqui para vocês que nós temos um compromisso com a instituição e seguiremos nesse trilho da institucionalidade. É por isso que nós queremos trazer para o trilho da institucionalidade, porque a OAB não é partido político, ela não é extensão de partido político, porque hoje transformaram a instituição. A atual composição em algumas seccionais, até no Conselho Federal, infelizmente levou a OAB para um lado partidarizado. Tanto é que existe uma grande mobilização no Brasil para trazer as seccionais para esse eixo da institucionalidade. O que precisa ficar claro perante a sociedade, perante a advocacia amazonense, é que todos os advogados não têm as suas convicções, e as suas convicções devem ser respeitadas, mas você não pode anular a sua consciência para agradar um público seleto, ou para ficar estribado no politicamente correto. Se eu quisesse mentir para você, colega advogado, eu me revelaria uma pessoa que eu não sou. Então, a sinceridade, ela faz parte do espírito humano, e nós, como advogados, nós temos que ser éticos, urbanos, temos que ser verdadeiros, e temos que respeitar todos, ter respeito e consideração por todos que pensam diferente. Agora, há 20 anos, vários colegas tiveram oportunidade de presidir a OAB, de conduzir os rumos da OAB, e conduziram muito bem. E nunca questionaram o posicionamento dos colegas que hoje estão aí. Nunca questionaram a sua fé, a sua posição política, ideológica. Por que agora querem criminalizar, na verdade não é discriminar, querem criminalizar a minha convicção, que eu nunca escondi de ninguém, a minha e da Lúcia, porque a Lúcia está sendo atacada como mulher, não somente como alguém que tem um posicionamento conservador, mas ela está sendo atacada e ninguém está defendendo ela. Eu também estou sendo atacado. No passado, todos reinaram felizes para sempre com as suas convicções, nunca foram questionados, nunca foram problematizados, e hoje a Lúcia estamos sendo. Nós queremos uma oportunidade, respeitamos a todas as vozes, porque a democracia precisa abraçar a todos. Então, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa posição, que nós mostramos aqui para os colegas. E a Chapa 10, dentro desse bastidor, ela sofreu muita retaliação, muita perseguição. Os nossos colegas relataram que sofreram pressão para desistir da campanha, para deixar a nossa chapa. Eu mesmo também sofri, me ligaram para mim não embarcar nessa. A Lúcia também. Isso não é legal, colegas. Vocês que estão fazendo isso, vocês precisam respeitar o nosso direito de disputar uma eleição democrática. Nós não temos raiva de ninguém, nós não somos inimigos de ninguém. Pelo contrário, todos somos colegas advogados. Se vocês têm direito de se manter no poder, e é legítimo que vocês busquem isso, é legítimo também que o Paulo, a Lúcia, a Kelma, o Kennedy, o Yuri, a Cláudia, a Linda Lúcia, a Lucilene, a doutora Adriana, todos os colegas possam disputar. Nós somos oposição. Essa é a beleza da democracia. Tem a situação que hoje quer se manter no poder.
A gente teve uma oscilação da internet. A gente estava com a fala aqui do doutor Paulo Mafioletti, que está concorrendo, né, com a doutora Vera Barreto, né? Lúcia Barreto, a Chapa 10. E aí, a gente voltando aqui para uma discussão, me chamou a atenção, a gente já está quase finalizando, mas um ponto importante. Você colocou no discurso que vocês fizeram uma autocrítica, né, que inclusive já tiveram do outro lado. A gente tem um número muito expressivo de advogados no estado do Amazonas, né, principalmente na nossa capital, Manaus. E durante tanto tempo, e mesmo com essa eleição que tem a representatividade da Chapa 10, por que não temos mais chapa? Né? Por que não há uma diversidade realmente, um número, né, de pessoas atuando? E a gente sabe que isso vai muito além, porque isso não é uma realidade apenas da UAB, isso é uma realidade de várias outras categorias, né, de trabalho. E aí a gente está falando sobre problemas que a gente vivencia realmente no mundo do trabalho. Podia falar um pouco sobre essa situação? Bom, a questão de não termos outras chapas, eu acredito que porque não houveram divulgações, né? Uma ampla divulgação de que teria eleição, uma ampla divulgação de quando que os advogados poderiam se inscrever suas chapas. Então, eu acredito que isso dificultou bastante a ter outras chapas participando dessa eleição. E, graças a Deus, a gente conseguiu ter esse conhecimento aí através do diário oficial ali da OAB, que é mais reservado. A gente conseguiu e formamos uma chapa com 85 advogados corajosos. E a gente quer muito que outros advogados tenham essa coragem também, porque é preciso ter coragem, né? Por que eu falo isso? Porque o outro grupo que nós estamos tendo que enfrentar nessa eleição é um grupo forte, é um grupo de elite, né? Um grupo já fechado, tiveram bastante tempo para fazer a chapa deles. E a gente teve pouquíssimo tempo para formar a nossa chapa. E isso é uma honra muito grande, porque quer dizer o quê? Que nós da Chapa 10 estamos totalmente alinhados, temos o mesmo pensamento, que a gente sempre vai bater nessa tecla, que é de restaurar a institucionalidade da OAB e devolver a OAB para os advogados do Amazonas. E você quer complementar mais alguma coisa? Essa é a realidade que está sendo posta aqui, porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Nós sofremos muito para formar essa chapa, porque, infelizmente, colegas advogados ficaram ligando para os nossos colegas para desistirem da chapa. Isso não é democrático, pelo contrário, isso é antidemocrático. E colegas nossos pediram para sair, nos relatando medo de retaliação. Isso não é legal, colegas. Então, quero dizer para você, advocacia amazonense, que nós temos coragem, que nós somos éticos, nós somos respeitosos, respeitamos a todos. E nós vamos fomentar a formação de lideranças para, na próxima eleição, ter 4, 5 chapas. Nós vamos amplamente divulgar as eleições com antecedência, nós vamos fomentar, é um compromisso meu e da Lúcia e da chapa, fomentar criação de chapas, formação de chapas, nós vamos dar ampla publicidade e nós não vamos esconder o edital da eleição ali num cantinho do diário eletrônico, como ficou escondido ali, nós descobrimos somente no dia 6 de outubro, porque no site da OAB não tinha nenhuma divulgação fomentando a formação de chapas, incentivando a participação das eleições, não tinha nenhuma orientação para como formar uma chapa, como fazer uma autodeclaração, como uma declaração de autorização para entrar numa chapa, um registro disso, não tinha nada. Não tinha nada, e você, colega advogado, sabe disso. Você que está me ouvindo, você sabe disso, você sabe que nós não estamos mentindo. A única informação que apareceu no perfil da OAB no Instagram foi: advogado que quiser votar tem que estar aqui com a sua unidade até o dia 15 de outubro. A OAB ficou fechada 2 dias durante esse processo, ficou fechada durante o feriado, não tinha ninguém para nos atender. Então eu e a Lúcia nos encampamos com bravos colegas, corajosamente formamos uma chapa em menos de 3 dias. Ligamos para os colegas, madrugadas adentro, ligando, conversando, mostrando as propostas, e muitos nos procuraram, e dentro dessa procura, muitos desistiram. Sabe por quê? Recebendo ligações para não somar conosco. Mas graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque foi Ele que trouxe essas pessoas. Nós colocamos diante de Deus: Senhor, nós não temos condições humanas para formar uma chapa em tão pouco tempo.
E eu e a Lúcia aqui, nós ajoelhamos e, Senhor, nós oramos a Deus, fizemos nossas preces com outros colegas. Se for da tua vontade, nos ajude a formar essa chapa. Nós conseguimos registrar a chapa 10, faltando 15 minutos para o encerramento do prazo final para registro, faltando 9 nomes ainda. Faltavam 9 nomes, porque nós não tivemos tempo, porque não nos deram oportunidade. E aí, logicamente, a comissão eleitoral abriu prazo para fazer os ajustes, porque a lei apregou a isso. E para vocês terem uma noção, é tão difícil formar uma chapa, é tão difícil que mesmo com o prazo concedido pela comissão eleitoral, nós só conseguimos fechar a chapa no dia 26, o prazo final do ajuste. Porque é difícil, eu vou ter que conversar. A dificuldade maior, né, Paulo, não é nem só por isso, mas também porque os colegas nem sabiam que ia ter eleição. Não sabiam. Inclusive, colegas, a eleição da OAB vai ser no dia 16 de novembro, voto em chapa 10, justamente para você ter essa liberdade de escolha de compor uma chapa. Pode ser com a gente na chapa 10, pode ser outra chapa na próxima eleição. Então, a dificuldade maior, eu acredito que é porque os colegas também não sabiam que iria ter eleição. E essa situação, ela, digamos assim... ela nos levou a um patamar de, digamos assim, de revolta. Porque não é justo que isso aconteça no meio da advocacia, que a advocacia ela defende a Constituição, o advogado ele faz um juramento, defender a Constituição, defender o Estado Democrático de Direito, defender a justiça, a boa aplicação das leis, a dignidade da pessoa humana, a justiça social. E, de repente, dentro de um processo democrático, não oportunizam formação de chapas, nem fomentam. E aí conseguimos, com a graça de Deus, colegas corajosos de base. Conseguiram formar a chapa 10. Colegas de base. A base da advocacia está com a chapa 10. Pequenos advogados, humildes advogados, de pequenos escritórios e de médios escritórios. Humildes advogados realmente que querem dar um grito de liberdade para dizer assim, a advocacia amazonense não tem dono, a advocacia é de todos. Vou falar para vocês aqui que Renata Lira está mandando uma mensagem aqui dizendo: parabéns, doutores, a chapa 10 já é vitoriosa por ter oportunizado democracia aos advogados. Eu voto na mudança, eu sou chapa 10, debate eleição OAB 2021. Então a gente agradece as pessoas que estão acompanhando. Já para finalizar aqui o nosso debate, trazendo algumas questões, né, que já estão sendo respondidas. Você perdeu, é só acessar nossa rede social. Inclusive, essa entrevista ela vai ser uma matéria. A gente também vai disponibilizar essa nossa entrevista nas outras redes sociais, como o Twitter, YouTube também, e a nossa fanpage pelo Facebook. Então, acompanhem o Convergente, que aqui a gente atua no ponto incomum da política. Para a gente fechar, vocês já estão trabalhando e trouxeram questões como a questão das pessoas que estão inadimplentes, né, que estão trazendo essa discussão para ver se abre a oportunidade, principalmente pela excepcionalidade da pandemia, né, para que essas pessoas possam participar do processo eleitoral. E aí a eleição, possivelmente, ela vai ter, pelo que foi colocado aqui com o doutor Choi, presidente da UAB, vai ser na Arena, né, a gente está acompanhando aqui. E quais são agora, de hoje, né, até o dia da eleição, que falta pouco tempo, né, os maiores desafios que a Chapa 10 está tendo, né? Estou falando agora em termos realmente de corrida de campanha. E aí, trazendo também divulgação de quais são os eventos onde vocês vão conceder entrevista, onde pode entrar em contato com vocês. É aberto aqui para vocês agora. Bom, vamos lá. A questão de eventos, a gente não tem evento, tá, meus amigos? Nós não temos, porque nós somos uma chapa simples, uma chapa humilde de advogados comuns, né? Um advogado como você, uma advogada igual a você. Então, onde que vocês podem encontrar as nossas propostas, conseguir também apoiar a gente, justamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Ordem para a Advocacia Amazonas, e também nos portais que dão essa oportunidade para a gente, o Convergente aí ajudando a gente também na divulgação das eleições da OAB. E também com relação até os colegas que estão assistindo que não são advogados, ajudem também aí divulgando para algum advogado que você conhece, porque eu tenho certeza que você conhece advogado, né? Todo mundo conhece um advogado. Eu não podia deixar de colocar aqui, porque a gente já foi citando, mas eu acredito que vale ressaltar que entrou bastante gente que falou assim, sobre a proposta para novos advogados, os advogados que estão começando agora, que estão com dificuldade, que não tem nem escritório jurídico, né? Então, você pode salientar um pouco para as pessoas que estão acompanhando, que eu acho que vale a pena, antes do Marfioletti, doutor Marfioletti, fazer as considerações finais. Vamos lá. Vocês que estão entrando agora, vocês perderam muita coisa, mas dá tempo de vocês assistirem. Depois que terminar aqui a nossa entrevista, vocês acessem, gente. Olha só, a questão dos advogados iniciantes,
é a mesma oportunidade que a gente gostaria de ter, a gente como Chapa 10, a gente vai oportunizar para vocês também como proposta, que seria o quê? O estudo para viabilizar a isenção dos colegas advogados iniciantes nos 2 primeiros anos, que assim você vai poder alavancar a sua carreira, né, inicialmente ali, nessa dificuldade de você não estar no mercado de trabalho, você vai ter essa oportunidade de não pagar anuidade, né, para poder você investir no seu escritório. E também, juntamente com a Caixa de Assistência, a gente vai mostrar um leque de oportunidades para você que é um advogado iniciante e para você, advogado também, que teve que fechar seu escritório durante a pandemia, que teve alguma dificuldade financeira. Não desista, não esmoreça, que a Chapa 10 está aqui à disposição para te ajudar com essas propostas de convênios, aumentar, estender os convênios para lojas que vendem notebook, questões bancárias também, a gente ajudar nesse início de carreira e também durante esse problema de pandemia que a gente teve. Então, são muitas propostas boas, vocês podem acompanhar também nas redes sociais Ordem para a Advocacia Amazonas e também nas redes sociais do Dr. Paulo Mafioletti, que é Paulo Mafioletti, né, Instagram e Facebook, e o meu também, Lúcia Barreto, no Instagram e no Facebook. Agora pode fazer a consideração final para a gente finalizar a nossa entrevista. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradeço aqui a jornalista Érica, ao Convergente. Eu sou comunicadora, não tenho formação, né? Mando um abraço para nossas colegas, né, que são jornalistas, que escrevem na nossa redação, que é composta por mulheres. Comunicadora Érica, e é um privilégio estar aqui com vocês. Vocês estão contribuindo com o fortalecimento da democracia institucional da OAB. Vocês estão quebrando um paradigma. É o primeiro portal de notícias que oportuniza uma mulher, vice-presidente, jovem advogada, a falar. Eu tenho muito orgulho de ter a Lúcia. A Lúcia, como a vice da Chapa 10, ela não é a minha vice, ela é a vice da Chapa 10. Ela é a vice de todas as mulheres advogadas. Ela não é um acessório. Ela vai ter voz ativa, altiva e corajosa. A Lúcia, eu chamo ela de dama de ferro, ela é uma leoa. E eu vos garanto, com a independência que a Lúcia tem, vocês serão defendidas, colegas advogados. A sociedade, por meio da instituição OAB, vai ter uma grata surpresa. Nós somos independentes, nós somos institucionalistas. Eu e a Lúcia somos desconhecidos, somos da base. Nós não temos relações fisiológicas ou umbilicais com políticos ou com agentes da administração pública. Nada contra a amizade, porque todos nós temos a amizade e conhecimento, mas relações de dívida, de retribuição por isso, com aquilo, nós não temos. Por isso nós vamos ter coragem. Não vamos ter coragem, nós temos a coragem, dentro da institucionalidade, dentro do bom direito, de defender todos os advogados e advogadas, defender a sociedade naquilo que nos compete. A campanha da Chapa 10, ela é simples, ela é honesta, ela é limpa, ela é respeitosa, ela é democrática e institucional como deve ser. Nós não temos equipe de mídia, nós não temos empresa para fazer publicidade por nós não temos ninguém que nos dê o suporte necessário, mas nós temos ao Deus Todo-Poderoso que tem nos ajudado e fortalecido nessa batalha árdua. E eu sei que nós já somos vitoriosos porque a advocacia amazonense tem uma chapa de oposição. E quem vai decidir na belíssima festa da democracia é você, advogado. E nós já antecipamos a vocês que nós aceitamos um debate com os nossos nobres colegas e eu quero potencializar que seja um debate das mulheres também. Aliás, começando pelas mulheres, para honrá-las, para que as mulheres tenham voz e vez, como sempre tiveram e sempre devem ter. Então, nós somos isso, com simplicidade, modéstia, seguiremos assim, porque é assim que deve ser. E eu agradeço a oportunidade e eu peço um voto de confiança, advogado e advogada do Amazonas. Deem um voto de confiança para a Chapa 10. Você é a maioria silenciosa, nós sabemos disso. A maioria silenciosa vai fazer a diferença no dia 16 de novembro, votando na Chapa 10, Ordem para a Advocacia Amazonas. Não tenham medo de votar, exerçam seu direito de voto, não se intimidem diante de alguma pressão, porque eu fui pressionado para não sair candidato, a Lúcia também, e nós estamos aqui como uma opção para te encorajar a votar, para ser uma referência para vocês. Vote, Chapa 10, Ordem para a Advocacia Amazonas. A gente agradece a presença, né, dos advogados que estão concorrendo na Chapa 10. Aceitaram o desafio aí, né, desse debate, e esse debate foi proposto, inclusive, por advogados que estão aqui na nossa live também, né, e eu já deixo o convite para a Chapa de Situação, e aí a gente vai acompanhando, a gente vai ter uma entrevista também com a Chapa, e posteriormente, dependendo também da agenda, né, das chapas, a gente vê a possibilidade. O convite foi lançado justamente pelos próprios eleitores, né, que vão estar aí no dia 16, né,
Então, compartilhe o nosso vídeo, a nossa entrevista, deixa seu comentário, fica ligadinho que a gente ainda vai colocar a nossa matéria, que ela vai vir exclusiva, e aí a gente só conta com você para estar acessando aí o nosso Convergente. Um grande abraço, um beijo.